Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é quanto que eu gastei para fazer o Caminho de Compostela agora em abril de 2024. Quer saber também? Então fica comigo. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu tenho certeza que pessoas gastam valores muito diferentes do que eu gastei, mas eu tentei fazer uma viagem bastante econômica, mas ao mesmo tempo sem passar necessidades. Então, eu vou começar dividindo para vocês as despesas relacionadas à alimentação, hospedagem e algumas coisas também essas que foram acontecendo no meio do caminho. Em relação à hospedagem, eu gastei mais ou menos em torno entre 15 e 20 euros por dia. Mas isso é bem uma média mesmo. Por quê? Porque alguns albergues, que são os albergues municipais ou alguns albergues de donativo, principalmente, esses valores podem ser bem mais baixos e no caso dos donativos realmente é um donativo. Mas às vezes no donativo tem uma pegadinha, assim, alguns realmente você dá aquilo que você pode, disponibiliza ou acredita que aquele lugar, digamos assim, mereça, entre aspas, né, todo lugar merece. Mas outros é um donativo obrigatório, eles te estipulam um valor. Eu não sei por que esses lugares ainda são chamados de albergues donativos, porque você não pode escolher o quanto você quer doar, você é obrigada a realmente a pagar aquele valor que eles estão te pedindo. Então, para mim, isso entra um pouco como os albergues normais. Mas, quando você procura lá na lista dos albergues, isso não está definido. Você vai perceber nas listas, seja no Bronze, enfim, em todos os outros aplicativos que existem hoje para te auxiliar na busca de albergues no caminho, você vai ver lá que está escrito, às vezes, albergue municipal, albergue de donativo, tem os albergues católicos, enfim, religiosos, tem vários tipos de albergue. Os donativos, então, a maioria realmente você dá a tua contribuição espontânea, mas alguns te cobram, então vai depender disso. Os albergues privados, que são esses que são gerenciados realmente como um negócio, eles custam em torno de 18 a 25 euros à noite, isso em quarto compartilhado, enfim, né, você não é um quarto totalmente privativo. Eu nunca fiquei num quarto totalmente privativo, então não posso dizer quanto custa, porque realmente não faço ideia. Mas nos quartos compartilhados, nos albergues privativos, é mais ou menos esse valor. E nos municipais é em torno de 10, 15, já cheguei a pagar 8 num, mas é bem raro isso acontecer, mas essa aí é mais ou menos a média. Em termos de alimentação, você tem basicamente duas opções. Você vai ou sair e comprar no mercado, você chega no teu albergue, né, descarrega suas coisas, enfim, te organiza e já sai para buscar alguma coisa para se alimentar. Muitos lugares as pessoas fazem como se fosse assim uma ceia coletiva, né, eles fazem uma janta, então o pessoal mesmo se organiza, isso não é organizado pelo pessoal dos albergues, isso é importante, eu acho que deixar claro para as pessoas, isso é organizado pelos próprios peregrinos mesmo. Alguém toma a iniciativa de dizer, olha, eu vou lá no mercado, alguém quer participar, quer fazer uma ceia coletiva, quer fazer todo mundo junto? E aí o valor é distribuído e fica super barato mesmo, assim, nessas ceias normalmente às vezes eu pagava 3 euros, desculpa, para jantar com o pessoal, porque, né, o valor era dividido, a gente mesmo cozinha, a gente mesmo lava e limpa a cozinha e é isso. Alguns albergues paroquiais fazem também essa janta coletiva, e aí nos paroquiais são as próprias pessoas que administram, né, ali, que são pessoas da igreja que administram isso. Você não precisa pagar na maioria das vezes, daí, né, acho que por uma questão de bom senso é interessante você deixar um valor, porque eles têm um gasto com isso, mas você não é obrigado a pagar. E a outra opção é você comer um menu peregrino. Eu fiz isso algumas vezes. Não tanto no início, é interessante porque no início ainda você está muito sozinho, ainda está conhecendo e tal, mas mais para metade para frente, principalmente, né, pro meu caso, que eu fui fazendo muitas amizades, acontecia de chegar no albergue e você ter aquela vontade de, sei lá, sair, conversar, se divertir, e aí a pessoa dizia, vamos lá comigo comer um menu peregrino, eu quero experimentar tal coisa, e eu acabava indo, e também vale muito a pena. 15 euros, a maioria dos lugares. Aí vinha um primeiro prato, né, uma entrada, um prato principal, mais um acompanhamento, se eu não me engano, e a sobremesa. E aí você podia escolher entre tomar cerveja, chopp ou vinho. Quando você escolhe o vinho, vem quase meia garrafa de vinho para você. Então, assim, você não precisa gastar com mais nada, fica super satisfeito.
é uma opção muito, muito legal mesmo. Assim, eu adorava comer o menu peregrino se pudesse, né, ter disponibilizado do financeiro, eu faria isso todo dia, porque não é só a comida, é toda a experiência, assim, é divertido, enfim, você chegou no final da tua etapa, você caminhou o dia inteiro, você está doido para comer uma comida gostosa, e normalmente durante o caminho você não fica, né, pelo menos a maioria das pessoas, elas fazem pequenas pausas, comem um lanche, comem qualquer coisa, elas não param para almoçar ou não disponibilizam desse tempo justamente porque, enfim, né, tem muito caminho pela frente, você normalmente não perde muito tempo com a alimentação durante a tua caminhada, então esse tempo é mais disponibilizado à noite. E muitas vezes, o que eu fiz muitas e muitas vezes mesmo, que foi a grande maioria das vezes, eu comprava alguma coisa no mercado para mim mesma e chegava e cozinhava. Mas assim, nesse ponto é importante se atentar de não comprar muita coisa, porque tem que lembrar que você está com a tua mochila, e a tua mochila já está pesada. Tudo que você comprar, você vai ter que levar. Se você, né, você pode deixar ali, pode doar para outra pessoa, acabar deixando no albergue, ou senão você vai ter que levar e é mais um peso. Então, assim, é estranho porque eu nunca fui acostumada a fazer uma compra só para o dia ou só para uma refeição, né? No dia a dia no mercado a gente vai, pega uma coisa ali, pega outra coisa ali, vê uma promoção, já se empolga, leva mais coisas e o caminho vai ensinando a gente a não ser, sei lá, impulsivo nesse sentido. Realmente comprava só para aquilo que precisava e na maioria das vezes quando sobrava eu acabava deixando ali para o próximo peregrino. Você vai encontrar nos albergues muitas coisas que as pessoas deixam, assim, geralmente os albergues têm uma geladeira onde você pode guardar suas coisas. E ali tem uma separação, a maioria deles, tá? Não todos, mas a grande maioria deles tem uma parte da geladeira onde está escrito que são coisas que você pode pegar gratuitamente, justamente porque alguém deixou, alguém passou ali no dia anterior, um dia, dois, e foi deixando ali naquele espacinho reservado para isso e você pode pegar. Então, às vezes eu fazia isso também, eu chegava no albergue, antes de ir no mercado, eu passava nesse lugar, abria a geladeira, via se tinha alguma coisa interessante, já pensava numa combinação, usava aquilo ali, enfim, porque se você não usar também e outra pessoa não usar, dentro de, sei lá, um dia, dois, aquilo vai acabar indo fora. Então tem muito essa coisa de um ajuda o outro, né? Você é ajudado num albergue, no outro albergue você também ajuda e deixa, e esse é o processo muito legal do caminho. Assim, no mercado, quando eu ia comprar as minhas coisas para comer, eu gastava muito pouco mesmo, assim, no máximo em torno de 5, 6 euros e às vezes colocava lá 1 euro a mais ou 2 e comprava já alguma coisinha para o meu café da manhã do dia seguinte. Às vezes eu não queria gastar com o café da manhã, né, de tomar um café da manhã fora, que também tem muito disso no caminho, tem muita opção de você tomar um café da manhã fora e você vai gastar em torno aí de uns 10 euros. Então eu comprava alguma coisa bem simples para eu tomar um café da manhã e já partir com isso resolvido e não precisar parar e não perder tempo. Então, assim, eu fiz um cálculo mais ou menos de quanto eu gastei por dia e eu fiz o cálculo aqui total do quanto eu gastei a viagem inteira. Lembrando que a minha viagem foram 40 dias. Então, é por isso que o valor ficou um pouco mais alto. Eu gastei, em média, 40 euros por dia, pensando em hospedagem, né, pensando no albergue e pensando na alimentação e às vezes alguma despesa ou outra que acabava surgindo no meio do caminho. O que é essa despesa ou outra? Uma medicação, às vezes o Compid que é aquela proteção para as bolhas do pé. Enfim, eu tive que comprar uma capa de chuva porque a minha rasgou. Tive várias situações, assim, muitas situações que você gasta coisas às vezes inesperadas, então assim, eu fiz uma média, tá gente? Eu peguei o valor total que eu gastei e fiz uma média e deu mais ou menos isso. Mas, na prática mesmo, se você disser assim, puxa, eu quero fazer uma viagem super econômica, eu não posso gastar muito, eu tenho que ir assim com o dinheiro bem contado, quanto que eu consigo, assim, qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver durante o caminho? Eu vou dizer que o mínimo que você precisa é em torno de 25 euros por dia, tá? Isso aí contando alimentação, coisas que você vai comprar no mercado, daí você nem pensa em comer fora, você só vai comprar coisas do mercado e você vai pagar um albergue municipal ou vai ficar num albergue de donativo. Se você quiser ficar em albergue privativo, fazer eventualmente menu peregrino e eventualmente também tomar o teu café da manhã fora, aí você vai ter que aumentar esse valor realmente para 30, 35, 40 euros por dia, tá? No meu cálculo aqui, eu gastei 1.925 euros mais ou menos. Alguma coisinha ou outra deve ter se perdido, porque também algumas coisas eu levei em dinheiro.
mas foi esse valor que eu gastei para 40 dias. Uma coisa que eu tinha observado, estava aqui para gravar para vocês, e aí eu me lembrei que eu pensei, puxa, por que esse valor deu assim tão mais alto? É porque eu coloquei nessa conta o valor do trem que eu peguei para ir para Saint-Jean, né? Eu saí da França. Então, eu estava em Paris, peguei um outro e para ir até Saint-Jean. E esse trem custou aí em torno de uns, acho que foi 175 euros. Então, eu acabei colocando nessa conta aí, tá? Então, é mais ou menos esses os gastos. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode me escrever. Eu adoro responder vocês. Muita gente me procura lá no Instagram, me escreve ou me manda e-mail. Fica bem à vontade, que eu sei como que é quando a gente está com dúvida, quando a gente está antes de fazer, a gente está super empolgado, né, com um monte de dúvidas na cabeça, e a gente sabe que essa parte financeira pega mesmo. Então, pode me escrever, pode perguntar, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês com muito carinho, tá bom? Um beijo!